Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus possa, pela tua graça, te manter, sustentar, e aquilo que você está em necessidade, que Deus pode superar para você, seja um emprego, seja uma casa para você morar, seja saúde, aquilo que você está precisando, tudo nós temos sempre carência de alguma coisa. Mas não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo, Ele está sempre pronto de ajudar nós em toda a ocasião. Não importa qual é o problema. O importante é que saber que temos a solução para o problema. Muitas vezes a medicina acha o problema, mas não acha a solução para o problema. Achar o problema não é difícil. O difícil é achar a solução para o problema. Então o médico chega e fala, olha, não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Às vezes, até mesmo uma doença, o médico descobre ela, mas falou, mas não tem como eliminar isso, como tirar isso. Então ele não tem, ele acha o problema, mas não acha a solução para resolver aquele problema. O Senhor Jesus Cristo é diferente. Ele acha o problema e a solução para o problema. Então, isso aí se completa, que ele é completo. E ele se completa quando ele vê nosso problema e a solução para o problema. Por exemplo, Sadraque, Mesaque na fornalha de Nabucodonosor. Era um problema. Mas a solução o que era? Jogar água na fogueira? O anjo amargura falou para Deus, eu jogo água lá. O irmão Brana disse isso na mensagem, ir dizer a meu discípulo. O anjo amargura falou, Senhor, eu vou descer lá e jogar água naquela fogueira, que ela vai queimar os teus 3 filhos. Deus falou assim, isso não resolve. Aí o Miguel falou, eu corto o pescoço de Nabucodonosor. E Deus falou, não resolve. Aí ele falou, então o que vai mais fazer? Eu vou descer lá e vou acalmar aquela chama. Deixa o fogo. Tira o poder do fogo. E nada acontece, é só tirar o poder do fogo. O fogo continua sem poder. Não tem que se preocupar com a cobra. Tira o veneno dela, acabou, deixa a cobra. O problema da cobra não é a cobra, é o veneno. É o veneno dela. Se ela não tivesse veneno, ela podia andar para lá, para cá e para a rua. Até criança brincar com ela se ela não tivesse veneno. O problema dela é o veneno. Então você, tirando o veneno dela, ela se torna normal. O que faz ela ser temerosa? É o veneno. Então, o problema está exatamente o que Deus fazia no deserto. Quando ele levantou aquela haste que Moisés levantou com a serpente de bronze, para tirar o veneno da serpente, aquela serpente abrasadora. Tira o veneno dela e pronto. Então, outro problema. Daniel na cova dos leões. Deixa lá, deixa que ponha. Mas os leões são os famintos, deixa que seja. Ele vai devorar Daniel, vai nada.
eu tenho a solução. O Dário tem a cova, o Dário tem o leão, mas eu tenho a solução. Qual é que é a tua solução? Eu desço lá com a coluna de fogo. Eu rodeio o Daniel e o leão tem medo de fogo. E ele não vai aproximar em Daniel, porque ele tem um circo em volta dele, uma aliança, que é uma coluna de fogo. Então não se preocupe com o leão. Deixa o leão, mas ele é faminto, destruidor. Tudo que cai lá ele mata, come. Mas não com o Daniel. Porque Daniel é diferente dos outros. Daniel tem uma aliança em volta dele. Daniel tem um pacto. Ele está debaixo de um pacto. O pacto de Abraão. A caneu Davi falou para o Golias: você vem contra mim com lança, com espada. Eu vou contra ti em nome do Senhor do Exército. Qual é aquela diferença de Davi com Golias? Davi tinha aliança, ele era circuncidado. Ele estava na aliança de Abraão. O Golias não estava. O Golias não tinha aliança nenhuma com Deus. Quem tinha era... Davi tinha aliança com Deus. Como José, com a túnica de 7 cores, era a aliança que ele tinha com Jacó. Era aliança. José teve uma aliança com Jacó. Ele deu a túnica de 7 cores para ele. Aquela era a aliança que ele tinha com Jacó. E quem é que pôde eliminar José? Quem? Os seus irmãos? Tiraram a veste dele, jogaram ele no poço, venderam ele, foi para a casa de Potifar, foi para as masmorras. Continuou José. Continuou com a promessa que Deus fez, promessa não anulou. Até que saiu, foi para o trono, governar o Egito, encher o celeiro de trigo e matar a fome do mundo. Por que tudo isso? Porque Deus tinha solução para todos os problemas que José entrava, Deus tinha solução para ele. Deus tinha solução para ele. Agora, eu estou aqui com a Bíblia aberta em 2 Reis, no capítulo, deixa eu ver o capítulo 5 de 2 Reis, no capítulo 4, capítulo 4, capítulo 5, deixa eu ver aqui. Está falando aqui a morte na panela, né? A morte na panela. Capítulo 4 de 2 Reis, a morte na panela. O que é a panela? Agora, a morte na panela. Bom, Daniel na cova dos leões, Deus resolveu. Sadraque, Mesaque na fornalha, Deus resolveu. Daniel no Egito, Israel no Egito, na escravidão, Deus resolveu. Israel no deserto, Deus resolveu. Rumou lugar para colocar ele, Canaã. Abraão na velhice, Deus resolveu. Abraão com 100 anos, Sara com 90, Deus resolveu, deu a solução. Não tinha como gerar filho com 100 anos e 90. O organismo de Sara não aguentava gerar uma criança. Deus chegou, deu condições para Sara e para Abraão geraram o Isaac. Então, agora nós estamos aqui com a panela. O Eliseu era o profeta. Eliseu fala para os seus moços que ele tinha, que era do rancho dos profetas, né, que tinha a sua escola de profeta. Eliseu falou: vai lá buscar um alimento para nós comer, uma erva. Põe aí na panela para nós comer. Aí um do moço de Eliseu, não era estranho, não, era aluno de Eliseu, era um dos moços.
Foi catar alimento, trouxe erva venenosa. Não discerniu, pensando que estava achando um alimento sadio, estava colhendo um veneno. Agora, isso daí, irmão, é o mundo, né? Em vez de trazer coisa sadia, traz veneno. Mas pensa que está trazendo coisa sadia, mas não está. Pensa que está, mas não está. Na hora que for para a panela, na hora de cozinhar, na hora que vem o fogo, nessa hora aparece o problema. O problema até ali estava tudo bem. O que o rapaz colheu era bonito, a erva que ele colheu era bonita, talvez era mais bonita que ele achou, mas era venenosa. A moça é bonita, o rapaz é bonito, Aquele negócio que você está fazendo é um negócio bonito, mas pode ser venenoso. Pode ser venenoso. É bonito, Tá bonito aqueles companheirinhos, tá bonito, tá. Tá bonito aquela amizade, tá. Tá bonito aquele passeio, ótimo, tá lindo o passeio. Mas será que não é venenoso? Será que não tem veneno? Tem que ver se não tem veneno. O rapaz não viu que tinha veneno. Ele viu que a erva era bonita. Ele viu que a erva podia comer da erva, que era bonito, podia trazer. E eles iam ter um bom almoço. Eles iam ter um almoço e tanto. Ele não viu que estava colhendo veneno. Ele não viu que está batizando no Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é veneno. Isso aí você vai perder a sua alma com isso aí. Isso aí é veneno na panela. Você ir colher o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e colocar na sua panela, colocar na sua vida, que a panela é a sua vida. Colocar na sua vida, colocar na vida dos seus filhos, trazer para a sua família, e levar a sua família inteira batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus disse, todo aquele que o meu nome for invocado será salvo o meu nome. E tudo que fizer, seja em obra e seja em palavra, lá em Colossenses está escrito, seja feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo tem que ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que o batismo não? É uma pergunta. Por que não o batismo? Vai orar em nome de Jesus Cristo. Vai expulsar demônio em nome de Jesus Cristo. Por que não batiza em nome de Jesus Cristo? O que tem com o nome de Jesus Cristo que rejeita ele no batismo? Por que rejeita o nome de Jesus Cristo no batismo? Aceita em tudo e não aceita no batismo. Por quê? Os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eles querem veneno. Eles querem veneno na panela. E quem trouxe esse veneno aqui era um dos alunos de Eliseu, era crente. Não era pagão, não. Não é gente pagã, não, gente ímpia, não. Os próprios seguidores do profeta, aluno do profeta. Não discerniu o que estava colhendo, não discerne o que está fazendo, não discerne o que está comprando, não discerne o que está aceitando, não discerne o batismo, não discerne o Espírito. A Bíblia fala que lá na era da igreja, lá, ele discernia o Espírito. Não sei se a era de Efésio, a era de Esmirna, os irmãos discerniam os Espíritos. Você tem que discernir o Espírito, porque Satanás se transforma em anjo de luz. E a ver aquele Espírito é Satanás. E a pessoa pensa que é o Espírito Santo.
Quantas vezes Satanás não fala em língua estranha na igreja e as pessoas interpretam que foi o Espírito Santo e não foi, porque não teve discernimento. Eu gosto muito, irmão, daquela passagem de Salomão, quando duas mulheres trouxeram o nenê morto e o nenê vivo. E as duas falavam que era mãe do vivo, ninguém queria ser mãe do morto. Ninguém queria ser mãe do morto. As duas queriam ser mãe do vivo. Salomão tinha que discernir qual das duas. Uma era mãe, outra não era. Aí que está, uma igreja tinha o filho vivo, a outra tinha o filho morto. A outra tinha matado o filho. Agora, quem tinha que resolver isso? Salomão. Quem é Salomão? O Espírito Santo. Ali Salomão é o Espírito Santo. O irmão Branham diz que Salomão é o tipo do Espírito Santo. Que ele tem um reino tipo do milênio, 40 anos sem guerra, 40 anos somente de pomares, fruta, tanque, juntando ouro, juntando prata, tendo toda a sorte de instrumentos, de cantor e cantoras. 40 anos de Salomão, o irmão Branham disse, foi o tipo do milênio. E Salomão é o tipo do Espírito Santo. Agora, ele discerniu. Ele falou, essa é a verdadeira mãe, essa é a falsa. Essa é a verdadeira igreja, essa é a falsa. Porque, irmão, só tem 2 igrejas na Terra, não tem 1000 igrejas. Né? Ele fala, tem mais de 1000 igrejas. Não tem mais de 1000 igrejas, só tem 2. É só o Abel e o Caim, só tem 2. Começou assim, é Abel com Caim. Não tem 1000, é Abel com Caim. O Caim oferecendo legume e o Abel oferecendo cordeiro. Continua até hoje. O Abel com Caim está aí até hoje. Um cultua Deus com legumes e o outro cultua com Jesus. O outro tem na sua igreja só legumes, abobrinha, chuchu. O outro tem na sua igreja Jesus. Você tem igreja aí tem igreja que é uma feira. Tem de tudo. Tem repolho, tem repolho, tem crente repolho, tem crente chuchu, tem crente de todo jeito. Mas tem aquela igreja que ela é a mãe. Ela não rolou sobre a palavra, não. Ela não rolou em cima da verdade, não, que nem a outra, e matou. Aí não quis assumir a responsabilidade dela. Não quis assumir o erro dela, não quis assumir que ela matou seu próprio filho, não quis assumir que matou a Bíblia, matou a verdade. Batizando em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, você está matando a verdade. Tomando ceia com pão cevado, aí, pão de padaria, pão fermentado. Sabe que você não leu na Bíblia? Gênesis, Êxodo 12, que na Páscoa, o pão da Páscoa tem que ser pão asmo. Sabe que você não leu? Êxodo 12, que Deus falou para Moisés, não coma nada levedado na Páscoa, o pão tem que ser pão asmo. Sabe que você não leu? E toda a Bíblia não é inspirada por Deus. E Jesus não venceu o diabo usando o Antigo Testamento. Jesus não usou o Novo Testamento para vencer o diabo na tentação. Ele usou o Antigo. Ele derrubou o diabo usando o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é o celeiro de Deus, é onde está a semente. E o Novo Testamento é o terreno que aceita a semente como marido e mulher, irmão Branham disse. O Antigo Testamento é o esposo, o Novo Testamento é a esposa. E o esposo semeia a semente da esposa. Então, o Novo Testamento foi semeada a semente do Antigo Testamento. Está semeado no Novo, porque o Novo aponta para feminino.
É marido e mulher. O Antigo Testamento é o esposo. E o Novo Testamento é a esposa que gera, que dá luz a Jesus. Quem deu a luz a Jesus foi o Novo Testamento. Quem deu a luz ao apóstolo foi o Novo Testamento, porque é apóstolo para a mulher. O Novo Testamento é Deus, é El Shaddai. O Novo Testamento é El Shaddai, aquele que amamenta. E os dois seios é o Antigo Testamento também. Então, tem o problema, mas cadê a solução? Tem que ter a solução. Como resolver isso? Como Salomão resolveu o problema? Traga aí uma espada. Espada é a palavra. Tem que trazer a palavra. Viu, irmão? Tem que trazer a palavra. Está um problema, está uma discussão, está um puxa para cá, puxa para lá. Um fala uma coisa, outro fala outra. É de quem? É de alguém? Não sabe de quem é? Traga a palavra. Salomão falou, traia uma espada. A espada é a palavra. Traia a palavra, traia a Bíblia. Não resolve, traia aí. Trouxe a espada. Corta no meio, o nenê. Dá um pedaço para um, dá um pedaço para outro, já que a duas quer. Então cada uma leva um pedaço. Aí a mãe verdadeira falou assim, eu não quero pedaço, eu quero inteiro. Eu não quero pedaço da Bíblia. Eu não quero pedaço. Eu quero a Bíblia inteira. Só aceitar a Bíblia onde fala que nós prosperamos, o Salmo 1, a árvore plantada junto ao ribeiro, cuja folha não cai, tudo que faz prosperará. Vamos pegar ali, viver só ensinando prosperação. Aceita Jesus que você tem casa, aceita Jesus que você tem carro. Seu carro velho vai ficar novo, sua casa velha vai ser nova. O Jesus que só prospera, só prosperação. Eu não quero... Está na Bíblia? A prosperação está na Bíblia? Claro que está. Prosperação, Abraão prosperou, Salomão prosperou. A prosperação está na Bíblia. Mas não é só prosperação que vive de prosperação, mas nós temos uma Ruth, pobre catando migalha. Nós temos um Lázaro feridento, deitado na porta do rico, morreu, foi para o céu. E não tinha prosperação e foi para o céu. E o rico prosperado que vestia de púrpura, vivia uma vida prosperada, foi para o inferno. A prosperação não salvou ele. O rico que vestia de púrpura. A prosperação não salvou ele, não. Ele era prosperado. Ele vivia a vida regalada, vestia de púrpura. E não salvou ele, não. E o Lázaro, feridento, cheio de ferida, foi para o paraíso. E aí? É a Bíblia. Como é que você vai fugir da Bíblia? Porque quem foge da Bíblia é o diabo. O diabo foge da Bíblia. Agora, os filhos de Deus entram na Bíblia. O filho de Deus não foge da Bíblia, ele entra na Bíblia. Porque a Bíblia se torna a sua arca. A Bíblia se torna a sua cidade de refúgio. A Bíblia se torna seu mapa. A Bíblia para o cristão é um mapa. Agora, foge da Bíblia. Quem foge da Bíblia é o diabo foge. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo é fujão. Ele foge. Como quando Jesus enfrentou ele com a Bíblia lá no Monte da Tentação, ele fugiu. A Bíblia diz que ele foi embora. E o anjo veio, serviu Jesus. O diabo vai embora, o anjo vem. Um sai, o outro entra. Quando o diabo sai, o anjo entra. Um tem que sair, o outro entrar. E como tirar o diabo de cena? Citando a Bíblia para ele. Mostrando a Bíblia para ele. E mostrando quem? Quem é que Jesus mostrava? O Antigo Testamento. Não provará o Senhor seu Deus? Está no Antigo Testamento. Não tentará o Senhor seu Deus? Está
Está no Antigo Testamento. Adorar o Senhor, somente a Deus adora e somente Deus se sirva, está no Antigo Testamento. Todas as 3 citações que Jesus cita para Satanás nas 3 investidas que ele dá em cima de Jesus, Jesus enfrenta ele com o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele é o macho. O Antigo Testamento é o celeiro, é nele que está a semente. O Novo Testamento é a graça, é a mulher, é o Deus Shaddai, que amamenta. É que dá luz. O Novo Testamento é que dá luz. Mas o Antigo Testamento semeia. E o Novo Testamento dá luz. Porque Jesus está no Antigo Testamento como semente. Mas no Novo ele não está como semente. No Novo ele já está como homem, já deu a luz. Mas no Antigo Testamento Jesus é a semente. Mas no Novo já não é semente, ele já é o Deus feito carne. Então, a morte na panela. Morte na panela é morte no casamento. É veneno no casamento, veneno na igreja. A igreja é uma panela e às vezes está cheia de veneno. Coieiro, erva venenosa. Coieiro, erva venenosas. E lá vai a igreja, tudo rebocada, desfilando como se estivesse num desfile de moda. Num desfile de moda, sapato de salto alto, como disse Isaías, cascavelando. Isaías diz cascavelando, porque o sapato de salto alto faz cascavelar. Quem cascavela é cobra. Cobra. Cascavelando é cascavel, cobra. Cascavelando para lá para cá, que é o que o sapato de salto alto faz. Na mensagem do irmão Branham, que ele fala sobre a 70 semanas de Daniel, que é 3 volumes, e um dos volumes, ele fala claramente, sapato de salto alto faz a mulher andar sexy. Ela cascavela como cobra. Como cobra. Vai estar aí usando aí na igreja. Está aí usando. O que é isso? É veneno na panela, irmão. É veneno na panela. É veneno na igreja. É veneno na igreja. Fuxico. Falar mal dos outros. Olhar defeito da vida do irmão. Tudo isso é veneno. Veneno na panela, veneno na igreja. Mas tem solução para isso? Está tudo perdido? Não está. Não está. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, quando as pessoas viram Daniel indo lá levado, jogado, e todo mundo sabia que era fatal, que uma vez jogado lá dentro era consumido. O leão era treinado, era posto ali para isso. O trabalho do leão era comer quem o rei jogava lá. Não importa quem fosse. E todo mundo falou, é o fim de Daniel. Mas foi o fim de Daniel? Não foi. Pelo contrário, foi ali que deu glória a Deus. Ali Deus mostrou que Deus é Deus presente em toda circunstância, em toda ocasião. Deus é presente. Se seu barco está afundando no mar, Jesus está lá para calmar a tempestade. Onde está o problema, Jesus está lá. Seu gadareno estava lá com 2.000 demônios nus se cortando, Jesus chegou lá e resolveu, ele levou a solução. Mandou o homem para casa cuidar da sua esposa, porque aquele homem tinha esposa e tinha filho, disse o irmão Branham. E estava lá no cemitério, lá se rasgando, se cortando, se ferindo, correndo atrás dos outros, carregando 2.000 demônios, como um veículo carregado de demônios. Jesus esvaziou ele e vestiu ele de veste, normalmente, porque andava nu, e falou para ele, vai para a sua casa, vai para o seu. Aí vem o irmão Branham e fala, ele tinha uma esposa e tinha filho, que vivia sendo despejada, a esposa dele, porque não tinha como pagar o aluguel. E o marido lá no cemitério.
O marido lá no cemitério, carregando demônio. E a esposa sofrendo lá, despejo. A esposa sofrendo despejo. E o marido lá carregando demônio no cemitério. Num veículo, carregador de demônio. Enquanto o colar sofre, o filho sofria, a esposa sofria. Despejado, morava numa casa, não pagava aluguel, ia para outra. E era despejado de novo. O irmão Brando que disse isso na mensagem, o Gadareno chama a mensagem. Aí Jesus foi lá e falou, eu vou resolver isso aí. Eu vou pôr a ordem nessa casa. Pôr a ordem com o quê? É só converter o marido, a casa cai em ordem. Converte o marido. Converte o homem, a casa cai em ordem. É que nem aquele cientista que ele foi trabalhar no escritório, como era de costume dele, e a esposa até dele cuidava de um filho de uns 8 anos de idade. O cientista era casado, tinha um filho de 8 anos de idade. E um dia a esposa dele falou, hoje eu não vou poder ficar com o menino. Hoje eu tenho um serviço para fazer e eu não posso levar o menino. Tem que ir do médico, tem que ir no consultório, fazer exame. E onde fica o menino? Aí ele falou para ele, você leva hoje o menino com você no escritório. Ele falou, mas eu não posso levar o menino no escritório, porque eu tenho um serviço lá científico para fazer. E com criança e eu não vou me concentrar. Ele vai tirar eu da concentração. E era um menino esperto, com 8 anos. Aí a mulher falou, mas eu não posso levar ele. Então o cientista falou, então eu levo ele. Eu levo ele comigo. Você pode ir fazer as suas consultas que eu levo ele. E levou ele. Aí o cientista falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa para interter esse menino, para ver se ele fica calmo enquanto eu faço o meu trabalho. Aí deu um mapa para ele, o menino. Falou, olha esse mapa aqui. Fica olhando esse mapa aqui. E deu um monte de peça para ele, um quebra-cabeça. Era um quebra-cabeça. Um feixe de peça. Você monta esse quadro que é o quadro do mundo. É o grupo do mundo. Então você vai montando as peças onde fica tal país, tal país, tal país. Está tudo em peça. Você vai montando. Tudo no lugar certo. Tá bom, filho? Tá bom, pai. Sentou lá e esticou aquele monte de peça ali e começou a montar. Dali meia hora ele falou, pai, tá pronto. O pai falou, o quê? Pessoal, que você não ia ficar o tempo inteiro, não ia fazer nada. Assim eu ia ter tempo para trabalhar. Meia hora você já resolveu? Tá montado aqui, ó. Eu não queria que eu montasse o mundo aqui, ó. Tá montado. O pai foi lá ver e falou, tá mesmo. Como é que você fez? Eu montei o outro lado, no outro lado do planeta, do mundo, do outro lado está o homem. E eu montei o homem, e quando eu virei, estava o mundo montado. Do lado do papel está o homem, do outro lado está o planeta. E eu montei o homem, quando montei o homem, que eu virei, estava o planeta montado. E assim, conserta o homem primeiro, pai. Aí conserta o mundo. Não tem jeito de consertar o mundo sem consertar o homem primeiro. Como você vai consertar o mundo sem consertar o homem? Se é o homem que estraga com o mundo. Você tem que consertar o homem primeiro. Para depois consertar o mundo. É o que Jesus veio fazer. Vê se Jesus consertou o mundo. O mundo está aí. Ó. Um cemitério, um hospital de pestilento de Somombano. Está aí o mundo caindo em pedaços de Somombano. No outro lugar, o Mombano de Somombano é o furunco que está cada dia a ponto de explodir. Deus arrumou o mundo? Deus não arrumou. Mas Deus veio arrumar o homem. Agora que Deus arrumar o homem, aí ele vai arrumar o mundo. Aí ele vai fazer uma nova terra, um novo céu. Mas primeiro tem que arrumar o homem, para depois arrumar o mundo. Primeiro arruma o pai de família, para depois arrumar a família. Você não tem jeito de arrumar a família sem arrumar o pai da família. Arruma o pai da família, arruma a mãe de família, você arruma a família. Porque o apóstolo Paulo disse, se a raiz é santa, o ramo é santo.
Se a raiz é santa, o ramo é santo. Quem que é a raiz? Não é o pai com a mãe? Se a raiz é santa, o ramo é santo. O pai e a mãe na igreja, que caminham os filhos. A mãe fica em casa, o pai fica em casa, dia de domingo, não vai na igreja. E quer que o filho cresça o quê? Quer que o filho cresça o quê? Um Paulo? Quer que o filho vai ser um Paulo? Vai ser um Elias? Vai ser um Eliseu? Quer que o filho vai ser no futuro? Quem que você quer que o seu filho vai ser no futuro? Um Abraão? Um Isaac? Olha o lar que foi criado o Isaac. No braço de Sara e Abraão. Tem que sair um Isaac mesmo, amor. Olha o lar que foi criado de Jacó. Foi criado por Jacó. O Isaac foi criado por Jacó, foi criado por... E o que é que sai? Ou melhor, como chama ele? O Jacó foi criado por Isaac. Olha quem sai Jacó. Jacó sai a graça, mas olha quem é o pai. O pai é Isaac. Isaac é o amor gerou a graça gerou José é a perfeição. José é a perfeição. Olha bem a raiz. Olha bem a raiz. Agora, o pai não vai na igreja, a mãe não vai na igreja, trabalha a semana inteira, chega no domingo, que o domingo é do Senhor, dia da ressurreição, é dia de honra. Nós não vamos dizer que é um dia que temos que sagrado, que é só um dia de adoração, mas é um dia de honra, é um dia que nós honramos a ressurreição de Cristo, é o primeiro dia da semana, e buscar o reino do céu em primeiro lugar. Os apóstolos reuniam todo o primeiro dia da semana, Atos capítulo 20, está lá escrito. Todo o primeiro dia da semana os apóstolos se reuniam. Agora, reunir no sábado é para servo. O servo reúne no último dia, porque o servo é para o último é para servo. Mas o primeiro é para filho. Nós é filho, nós não é servo. Existe servo, existe filho. Nós é filho. Como nós é filho, para nós é o primeiro. Então nós adoramos a Deus no domingo, que é o primeiro. Agora, o adventista adora por último, no sábado, porque é servo. O servo é cuidador da lavoura. Servo é viginécia. Viginécia que é servo. Ela não é filho, é servo. Ela é filho, mas ela se passa a ser servo, porque não tem a plenitude da palavra. Então, irmão, tem muito veneno na panela. Tem muito veneno na panela, e veneno que é trazido por cristão. Quem trouxe esse veneno nessa panela aqui, de 2 Reis 4 aqui, quem trouxe esse veneno era um discípulo de Eliseu. Não era gente errada, não, era um discípulo de Eliseu. Ele que trouxe veneno para a panela. Aí falaram, na hora de comer, aí que fica difícil. Na hora de servir, na hora de comer, aqui é um tempo, vai bem. Aqui é um tempo, vai no engano. Aqui é um tempo, está cheirando gostoso, o cheiro está gostoso da comida, mas é veneno, mas está gostoso. Mas na hora de comer, na hora de servir, um deles falou, homem de Deus, tem veneno nessa panela. Olha que discernimento, irmão. Olha que discernimento. Ô, irmã Marcela, você está ouvindo? Olha bem que discernimento, irmão Demar. Olha que discernimento. Nele comer, ponhar na boca e falou assim, isso é veneno. E ele não comeu e falou, isso é veneno. Até ali está tudo bem, mas a hora de comer foi veneno. Mas eles tinham profeta, irmão. Eles tinham Eliseu. Se você tem profeta, é resolvido o problema. Vamos jogar fora a panela? Não. Vamos jogar fora esse cardo aí, essa sopa? Não. Não vamos jogar nada fora, não. Nós não desperdiça nada, nós não vamos jogar nada fora, não. Mas está tudo envenenado, mas não vamos jogar fora. O que nós vamos fazer? Está tudo envenenado? Tem farinha aí? Tem. Põe a farinha. Despeja a farinha na panela e pode comer, que o veneno foi embora. Quem que era a farinha? Jesus, que foi moído no Calvário. Jesus foi moído no Calvário. Na carta de Isaías 53, fala, Deus moeu Jesus. Ele moeu Jesus. Ele virou uma farinha. E Deus colocou ele na panela. E ele transformou o veneno, o alimento em alimento venenoso,
alimento sadio. Homem venenoso, agora sadio. Igreja envenenada, agora sadia. Quem que é que fez a limpeza? Quem que transformou? Jesus, a farinha. Então tem solução. Quem que é a solução? Jesus. Jesus é a solução para tudo. Qual é que é a solução para o canceroso? Jesus. Está com câncer? Tá, tem solução para você que tem com câncer. Quem é a solução, pastor? Quem é o remédio? Jesus. Está com um problema na sua casa? Tá, eu tenho a solução para o seu problema. Sua casa é uma fornalha de Nabucodonosor? Eu tenho solução. Ponha Jesus na fornalha, o fogo acalma. Ponha Jesus na cova do leão, o leão cala a boca. Ponha Jesus. Coloca Jesus no seu barco, a onda calma, o mar fica sereno. Coloca Jesus no seu casamento, coloca Jesus no seu trabalho, coloca Jesus na sua vida, coloca Jesus na sua caminhada, coloca Jesus. O veneno vai embora e tudo que é venenoso vira sadio. Tudo que é desperdício se transforma em benefício. Tudo que é tormento se torna em calma. Tudo que é tempestade se torna em abundância. Tudo que é frio se torna em primavera. Mas coloca Jesus, põe a farinha na panela. E Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para as perguntas da tarde. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: como pode ter havido luz no primeiro dia da criação se o sol não foi criado até o quarto dia? Agradeço, pastor Joel. Ali era profecia, viu, irmão? O primeiro ali era profecia. Agora, lá no 4, lá já não era profecia, era cumprimento da profecia. Nós temos que entender que Gênesis 1, capítulo 1, é profecia. Gênesis capítulo 1 é Deus trabalhando no mundo teofânico. Ali era tudo teofania, corpo teofânico. Gênesis 1 era o mundo teofânico. Gênesis 2 se torna as coisas natural. Então, Gênesis 1 e Gênesis 2 tem uma conexão, tem uma junção. No Gênesis 1 e Gênesis 2. Criou o mar e a grande baleia, sendo que o mar não existia no dia de Noé. O mar passou a existir depois do dia de Noé. As baleias passou a existir depois do dia de Noé. Mas lá em Gênesis 1 está mostrando que Deus criou a baleia. Ali está Deus falando em profecia, Deus falando em teofania, Deus falando em mente, o que queria fazer. Deus expressando a sua mente. Mas ele colocou em prática em Gênesis 2. Pode ler lá Gênesis 2, então fala assim: ainda não tinha brotado a erva sobre a terra. Gênesis 2, ainda não tinha. Aí você lê Gênesis 1, capítulo 1, verso 11, produz a terra a semente segundo a sua espécie. Gênesis 1, 11. Aí, mas cadê a semente? Produz a terra a semente segundo a sua espécie. Aí você vai encontrar isso em Gênesis 2. E a terra ainda não tinha brotado. E aí não tinha brotado e não tinha ninguém para lavrar a terra. Aí Deus criou Adão. Mas Deus já não tinha criado Adão na Gênesis 1. Faça o homem segundo a nossa imagem, semelhança. Agora lá em Gênesis 2, aí Deus criou Adão. Então Deus criou Adão em teofania. Gênesis 1 e Gênesis 2. Está Adão no corpo humano, no corpo animal. Ali já não é imagem de Deus. Gênesis 2, Adão não é imagem de Deus, é imagem animal. Gênesis 1 é Adão, imagem de Deus. Gênesis 2 é Adão, imagem animal. Foi esse Gênesis 2, Adão, imagem animal, que caiu. O Adão de Gênesis 1 não caiu. O Adão de Gênesis 2 é que cai. Então o Gênesis 1 com o Gênesis 2 tem diferença. Então, Gênesis 1, Deus fez os luminares, fez a luz, haja luz, houve luz. Aí está lá para frente, no quarto dia, aí que surgiu o luzeiro. Ali apareceu
ali cumpriu a profecia. Ali a profecia ela está em vigor, ela está em prática. Mas aqui é profecia. Vamos para a próxima pergunta da tarde. O irmão Marcos Antônio. Ele pergunta: quais as estaturas dos gigantes da antiguidade, bem antes do dilúvio? Bem antes do dilúvio, irmão, que havia gigantes sobre a terra, que esse gigante, ele veio da linhagem de Caim. Ele veio da linhagem de Caim ali, que Caim casou com a sua irmã, disse o irmão Brando na mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis. O irmão Brando disse que Caim andou, ficou Caim, depois que ele conversou com Deus, ele falou, eu hei de ser errante. Então ele passou a ser errante. Errante é quem anda. Passou a ser andarino. Caim foi o primeiro andarino que a terra teve. Primeiro andarino que anda sem rumo. Caim foi o primeiro andarino. E começou a andar. E nele andar, ele passou na casa do seu pai de novo. Adão tinha gerado 70 filhos, entre homem e mulher. Aí ele pegou uma da sua irmã, disse o irmão Brando, e foi na terra chamada Nod, e lá ele gerou uma família. Mas como a terra não dava para Caim fruto, Caim plantava, mas não nascia. A terra não dava fruto para Caim. O Caim era lavrador, mas depois que ele caiu, a terra parou de dar fruto para ele, virou deserto para Caim. Aí ele foi mexer nas rochas, ele foi viver de rocha, de bronze, de ouro, de prata. Aí ele virou cientista. E os filhos dele que nasceu era gigante, mas a palavra gigante, irmão, não é gigante tanto em estatura física, gigante, que era gigante na palavra de sabedoria, que nem o cientista nosso hoje, nós chamamos, aquele homem é um gigante, aquele homem é um grande homem. Nossa, aquele homem que inventou a internet é um grande homem, é aquele homem que inventou o avião, que é um grande homem. Não é que era um grande homem em estatura, era um grande homem na invenção que fazia. Porque a linhagem de Caim foi ele que fez o órgão, que é instrumento, é ele que fez todos os instrumentos de ferro que podia existir, foi a linhagem de Caim que fez. Foi a linhagem de Caim. Até que Deus falou, eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. Ele não estava falando que me arrependo de fazer meus filhos, que era a linhagem de Sete. Me arrependo de fazer o homem, que era a linhagem de Caim, que ele matou. E quando ele falou que ele arrependeu, ele matou com o dilúvio. Então, gigante, quando não fala a palavra gigante, nós vai diretamente no físico da pessoa. E a palavra gigante, ela não só se refere físico, não. Ela se refere à potência que o homem tem de inventar, de fazer. Ele é chamado grande homem, chamado um gigante. Se chama o Da Vinci, o pintor Da Vinci. Foi um gigante que pintou esses grandes quadros, que ele pintou Santa Ceia, Mona Lisa. É um gigante, se chama o Michelangelo. Aquele homem foi um gigante que ele desenhou, fez estátua de museu. Então, se chama de gigante pela arte que ele faz, pelo trabalho que ele faz. Assim, então, se eles se tornaram cientistas, eles se tornaram gigantes. Mas não está dizendo gigante em físico, que era homem grandão, aí, homem de 3 metros. Teve o Golias lá com 5 irmãos, que era homem grande, mas que lá não queria dizer que era da descendência de Caim, porque morreu tudo no dilúvio. Mas quando você lê gigante na Bíblia, você não vai no físico, não vai no natural, não vai no material. Você vai no que quer dizer gigante. Aí você vai ver que quando um homem faz grande obra, que ele faz grande invenção, ele é chamado de gigante. Vamos para a próxima pergunta. De novo do irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: o que devemos ter como prioridade em nossa vida cristã? O doador dos dons ou os dons? O doador, irmão. Sem dúvida, porque o dom é dado sem arrependimento. Romanos 9, 29. Creio que é 9, 29. Ou é 11, 29. Romano. O dom e a invocação é dado sem arrependimento.
Você pode ter um dom aí e ir para o inferno, falar língua estranha, você profetizar, que nem Judas Iscariote expulsou demônio, Judas Iscariote, ele curou o enfermo e era um demônio. Então o dom é dado sem arrependimento. Agora, o adoador não é dado sem arrependimento, o Espírito Santo não é dado sem arrependimento, não. Existe o dom e os dons. Então, um é dado sem arrependimento. Atos 2:38. Arrependei vós, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para receber, para a remissão do pecado e receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é Jesus. E depois você vai ver Jesus conversando com a sunamita. Ele fala assim: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, você não era eu que pedia água para ti, tu que pedia para mim. Se você conhecesse o dom de Deus é Jesus. Então nós temos que ter o doador, que nem no caso de Ruth. Ruth foi na fazenda de Boaz. Ela tinha lá as migalhas de Boaz. Ela tinha lá a porção dobrada que Boaz deu. Mas ela não tinha Boaz. Depois ela casou com Boaz. Aí, quando ela casou com Boaz, ela tinha fazenda. Você casa com fazendeiro, você tem a fazenda. Se você tem a fazenda e não tem um fazendeiro, você não tem nada. Uma hora você sai da fazenda, fica sem nada. O principal é ter o fazendeiro. Se você tem um fazendeiro, você tem a fazenda. Amém. Vamos para a próxima pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: qual é a explicação e o significado da figueira estéril em Lucas 13:7? Qual o significado da figueira estéril de Lucas? Isso. Que o homem foi procurar... Porque tem duas figueiras, irmão. Tem uma que Jesus amaldiçoou ela. Que ele foi procurar fruto nela, ele amaldiçoou. E tem outra figueira que ele foi procurar 3 vezes fruto nela. O que é essa que você está falando, de São Lucas? Ele foi procurar fruto 3 vezes nela, não achou. Aí ele falou com o vinhadeiro: corta ela, porque inutilmente ela está ocupando tempo na terra. Então corta ela. Porque 3 vezes eu venho procurar aqui fruto e não acho. Aí o vinhadeiro falou assim: senhor, dá mais um ano para ela, que nesse ano eu vou adubar e vou aguar. Se ela não produzir, então corta. Irmão, aquela figueira era da igreja. Era de Lutero, era de Oés e a era do Pentecostes. 3 vezes que não deram fruto. Aí o vinhadeiro, que é o Espírito Santo, pediu, já está condenado, mas ele pediu uma oportunidade, falou: dá mais um ano. Nesse ano eu vou adubar e vou aguar. É a nossa era. É a nossa era que o Espírito Santo entrou, pediu para Deus uma oportunidade e Deus deu a oportunidade para nós. E o Espírito Santo adubou nós com a mensagem, aguou com o Espírito Santo e nós produzimos. Então, aquela figueira aponta para as 3 eras. Para os 3 anos que ele procurou e não achou. Mas no 4º ano ele acha. No 4º ano ele acha. Vamos para a próxima pergunta, o irmão Júlio Braz. Ele pergunta: pastor Joel, qual o significado de cada era da igreja? O significado de cada era de Efésio. A era de Efésio, o significado dela, que foi a era da abertura da palavra, que é a era de Efésio. Depois tem a era de Esmirna, que já é a era que o anticristo já estava trabalhando. Aí a primeira era de Efésio, o cavaleiro que corria era o cavalo branco, que era a igreja católica de Sumambrana. E o Paulo era o leão que combatia o cavalo branco. Então aí a era de Efésio, que foi a era da abertura da palavra. Mas só com o crente de Efésio, irmão, a era de Efésio, ela tinha um defeito. Ele era relaxado. A Bíblia diz que ele era relaxado. E o irmão Branham disse que eles caíram porque ele lia muito livros.
Ele era de ler livro. E quando você começa a ler muito livro que não é livro da Bíblia, que não é mensagem, você corre o risco de cair, lendo muito livro. Tem livro aí que é absurdo. E o irmão Branham disse que a era de Efésios era uma era boa, era a era de Paulo, uma era relaxada. Então, aí veio a era de Esmirna, que era a era da amargura, que já entrou o concílio. Aí veio a era de Columba, que era a era negra, que foi onde o cavalo branco se tornou vermelho, por causa do sangue dos irmãos da arena. É o mesmo cavalo, só que muda a cor, porque começaram a matar os cristãos e ficou vermelho do sangue do cristão. Aí entra a era de Sardes, que é a era de Lutero, que é a era que a árvore noiva começou a restaurar. Ela foi morta no concílio, mas ela começou a brotar na era de Lutero. A era de Lutero é a era do homem. Lutero é o homem. Paulo é o leão, Columba é o bezerro, Martim Lutero é o homem e o irmão Branham é o águia, que é as 4 unção, que é Mateus, Lucas, Marcos e João, que são os 4 animais. E também esses 4 animais que auxilia a árvore noivo, que é Jesus é a árvore noivo, foi auxiliado, guardado pelos 4 evangelhos, que é os 4 animais, leão, bezerro, homem e águia. E também a árvore noiva recebeu a mesma unção que recebeu o noivo. Paulo, Columba, Lutero e o irmão Branham. Paulo, leão, o Columba, o boi, o Lutero, o homem, que é sábio, né? E o irmão Branham, o águia, que é o rasgador. A águia é o rasgador, que rasga, que ele rasgou. Rasgar quer dizer, ele pegou a Bíblia, tirou o selo foi tirado com a águia, que a águia tem um pico que ela rasga. Então, e ela vê mais longe. Ela vê mais longe do que todo mundo vê. Ela voa mais alto do que todo voa. Então, tinha que ser a águia, o irmão Branham, entendeu? Então, veio a era de Sardes, que é a era da restauração da árvore noiva, que a era de Lutero foi a folha. Depois veio a era de Wesley, que veio a casca. Depois veio a era do Pentecoste, que começou na Rua Azusa. Ali veio a restauração do Sidão, que é folha. E veio a nossa era, a última era, que é a era do fruto. E é o fruto que faz a árvore ser conhecida. Que levemos a Bíblia a ser conhecida, Jesus ser conhecido, não como segunda pessoa, mas como primeiro, como último. Conhecemos o batismo em nome de Jesus Cristo, conhecemos a Santa Ceia com lava-pé, com pão ázimo, conhecemos o profeta, conhecemos o verdadeiro namoro, a verdadeira veste das mulheres, a verdadeira veste dos homens, a ordem da igreja. O que é uma ordem da igreja? Porque a ordem da igreja, irmão, é meia hora de hino suave, meia hora de louvor e 45 minutos de pregação. E depois da 45 minutos de pregação, é quando o irmão pode dar testemunho, quando o irmão pode falar língua estranha, quando pode interpretar. Isso é na cabeceira, depois que o pastor para de pregar. É que entra as pessoas dando testemunho. Isso é ordem da igreja. Agora, a ordem da igreja que está por aí, que na hora de tocar hino suave, eles estão com o irmão Branham pregando, eles estão com outro pastor pregando, isso é desordem. Isso não é ordem. Deus não é Deus de confusão. E isso aí está uma confusão. Ou é hino de meditação que toca na meia hora, ou é pregação. E quem é que está certo? Quem está certo é o irmão Branham. Ele deu a ordem da igreja para nós. Por que não vivia a ordem da igreja? Por que quer pôr a pessoa a pregar na hora da meditação? Quer pôr o irmão Branham para pregar no lugar do pastor? Quer pôr o irmão Branham para pregar com uma fita? Isso daí, irmão, é veneno na panela. Meu. Isso é veneno na panela. Se não tiver farinha, morre. Se não tiver farinha, morre. Vai morrer muita gente por falta da farinha, meu irmão. Vamos para a próxima pergunta, o irmão Isael da Costa. Ele pergunta, fala sobre a mecânica e dinâmica que o profeta fala na mensagem ouvi, mas agora vejo, se não me engano. A mecânica é a Bíblia.
E a dinâmica é o Espírito Santo. Irmão. Então, a mecânica é a Bíblia. E a dinâmica é o Espírito Santo. Você pode ter a mecânica e não ter a dinâmica. E se você tem a mecânica e não tem a dinâmica, o carro não anda. Porque quem faz o carro andar não é a mecânica, é a dinâmica. O que é a mecânica? É o carro, a roda, o volante. Isso é mecânica. E a mecânica está em ordem. O irmão Brando fala isso na mensagem Nascer ao Sol. Ele fala assim que você pode ter um carro na sua garagem, um Cadillac, polido, bonito, a almofada bonita, de couro, o pneu todo novo, motor todo novo, mas se não tiver... E o tanque cheio de gasolina. O tanque cheio de gasolina. Ele diz que a gasolina aponta para a palavra. A gasolina aponta para a palavra. Mas se não tiver a faísca, o carro não pega. E aquela faísca que você vira a chave, dá aquela faísca e o motor pega, aquilo lá que é a dinâmica. A dinâmica é aquilo. Então você pode ter o carro e não ter a dinâmica. E você dá da partida e não pega, porque não tem aquele fogo que dá a explosão. Porque o motor de partida liga e joga para o motor principal, o carro anda. Então, mecânica, a Bíblia é mecânica, o Espírito Santo é a dinâmica. E a igreja pode ser uma mecânica. Você olha, a igreja é uma mecânica. Tudo em ordem, o líder de cântico em ordem, o pastor em ordem, a igreja sentada, ninguém fala, ninguém cochicha com o outro, não cai uma agulha no chão que não ouve. É uma mecânica. É uma mecânica, mas não tem dinâmica. O Espírito Santo não entra ali e faz as pessoas sentir, faz a pessoa se arrepender, faz a pessoa ir no altar, faz a pessoa chorar, pedindo misericórdia de Deus, porque não tem mecânica, não entra em movimento, fica parado. Mecânica não anda. Precisa de dinâmica para andar, a igreja não anda, a igreja está parada, a igreja está morta. Está bonita, tá polida, tá com o pneu tudo certinho, tá com o volante bom, tá, a almofada é tudo de couro, tá tudo polido, tá, a igreja é linda, você olha assim, aquela igreja é linda, mas não tem dinâmica, irmão, não tem poder, não tem arranque, não tem cura, não tem libertação. Não tem amor, não tem perdão, não tem misericórdia do outro. Não tem misericórdia do outro. O outro está lá, irmão, com o seu celeiro cheio de mantimento, com dinheiro no banco, ganhando um bom salário. Lá está o irmãozinho que pertence ao mesmo corpo, que crê na mesma mensagem. Está lá, comendo lá... almoça e não janta com seus filhinhos, e aquele irmão lá com tudo, não dá uma cesta. Se farta de amor, irmão. Amor é a dinâmica. Não tem dinâmica, não tem poder. A igreja não tem poder, está sem poder. Ela tem até a mecânica, mas não tem a dinâmica. Ela tem só o carro, mas o carro não anda, está na garagem, empoeirado, enferrujando. Está enferrujando, porque não anda. Então, mecânica é dinâmica. Mecânica é a Bíblia. A dinâmica é o Espírito Santo. E você pode ser uma mecânica, mas você tem que ter o Espírito Santo. Você dá amém, você dá glória a Deus, você lê a Bíblia, você ir na igreja de domingo, né? Não ficar enraixado dentro de casa. Você precisa de mecânica para pôr você em movimento. Ou melhor, você precisa de dinâmica para pôr você em movimento. Vamos para a próxima pergunta da tarde. E última, o irmão José Santos. Boa tarde, pastor Joel. Quando sai um irmão da palavra e ele não consegue voltar mais? Depende da maneira que ele sai, irmão. Se ele sai de cabeça erguida, ele volta. Se ele sai de cabeça baixa, ele volta. Se ele sai de cabeça erguida, ele não volta, não. Se ele sai criticando, se ele sai condenando, ele não volta, é difícil voltar, porque ele sai blasfemando. E não há arrependimento para blasfêmia. Então não volta, não. Agora, se ele sai humilde, aí eu não estou aguentando, e eu estou com muita fraqueza, e não está dando para me seguir, mas eu sei que a igreja é certa, eu sei que a mensagem é certa, mas estou sem força. Um dia Deus vai lá
e renova ele e traz ele de volta. Depende da maneira que ele sai. Porque Jesus disse assim, quem contamina o corpo não é quem entra, é quem sai. O corpo é a igreja. O corpo é a igreja. E quem contamina o corpo não é quem entra dentro da igreja, é quem sai da igreja que contamina. Jesus diz que quem contamina o corpo, que é a igreja, é quem sai. Porque ele sai falando mal, irmão. Ele sai mostrando os defeitos da igreja. Então, quem contamina a igreja é quem sai, não é quem entra. Quem entra, ainda que está vivendo uma vida fraca, vida defeitosa, não está vivendo bem a vida cristã, mas está sentado na igreja. Que nem o Jimmy. O Jimmy bebia, o irmão Brando disse que o Jimmy bebia. Mas ele ia lá na igreja, ia no altar e falava, Senhor Jesus, o Jimmy está aqui. Quer dizer, me liberta, Senhor. Eu estou bebendo, mas me liberta. Eu estou aqui na igreja. Então, esse não contaminava, porque quem contamina o corpo, Jesus disse, é quem sai da boca para fora. A boca é o profeta, irmão. A boca é o profeta. Quem contamina o corpo é quem sai da boca para fora, do profeta para fora. Contamina o corpo, que é a igreja. Quem entra não contamina, ainda que viva uma vida fraca, mas ele não contamina, porque não fica falando mal da igreja onde vai, não fica mostrando defeitos da igreja. Então, todo que sai falando mal, é difícil voltar, porque ele sai vomitando. E quem vomita é cachorro. Então, ele sai vomitando a igreja. E se nós só for ver lá Moisés, quando ele vai lá com aquela cobra dele, a vara que virou cobra, a cobra, quando a vara vira cobra, ela engole a cobra de Jane e Jame. E ela nunca mais solta para fora, ela não vomita. A cobra fica dentro da vara de Moisés. Por isso que ele venceu o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho. Por isso que ele trouxe a água da rocha. Por isso que Moisés trouxe maná. Por quê? Porque ele tinha dentro da vara dele a de Jane e Jame. Então, agora, ele não tirou. Se ele tira, aquela cobra torna infernal novamente, a de Jane e Jame. Então, ele guardou dentro dela. É isso. Quando está dentro, vence, mas quando está fora, perde. Então, todas as coisas, irmão, que está dentro, entendeu? Seja a sua esposa, minha esposa, seja o seu esposo, se eu estou falando com a irmã, se você guarda ele dentro de você, guarda seus filhos dentro de você, o diabo não pega. Agora, se você começa a soltar ele, falar mal dele, criticar ele, você está desnudando ele, você está vomitando ele. Aí, coisa vomitada, aí o cachorro vem outra coisa, come. Se você vomitou, fica nojento. Fica nojento. Então, quem contamina o corpo é quem sai. É quem sai. Não é quem entra, é quem sai. Quem contamina o corpo é quem sai da boca para fora. A boca é o profeta. O profeta é a boca de Deus. Ele sai do profeta, ele sai falando mal do irmão. Ah, aquela igreja lá é assim, todos os podres da igreja que ele conhece, ele começa a falar. Então é difícil voltar. Mas quando aquele irmão sai de cabeça baixa, falando que ele é culpado, que é ele mesmo que não dá conta, a igreja está certa, tudo está certo da igreja, o pastor é um bom pastor, só que ele está fraco, esse volta. Esse volta. Mas aquele que sai chutando a panela aí, chutando tudo aí, atirando por todo lado aí, irmão, isso não é difícil voltar. Amém. Vamos para os filhos de oração da tarde. O irmão Oliveira Marcelo pede maior presença do Espírito Santo em sua vida. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. Joel William pede oração ao seu favor e sua família. Benedita Nintes pede oração ao seu favor e sua família. A irmã Simone da Costa pede oração à sua família. E o irmão Marcos Antônio pede para conseguir arrumar seu carro, pois é sua ferramenta de trabalho. Amém. Deus vai arrumar assim seu carro, irmão. Em nome do irmão, né? Deus vai arrumar assim, irmão, seu carro. Em nome do Senhor Jesus. Ele tem a solução. Viu, irmão? Ele sabe da sua intenção. Você quer cara para trabalhar, para ir para a igreja. Deus sabe o motivo e o objetivo. Deus vai dar meio para o irmão, porque Deus tem meio. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele é dono do mundo, ele é dono do universo. Não é nada para ele arrumar seu carro, para ele não é nada. E ele sabe que o motivo e o objetivo seu é bom. E que Deus te abençoe. Então vamos orar, mas eu vou orar querendo dizer para o irmão, antes de orar, eu vou pedir para o irmão me perdoar aí. Ontem,
terça-feira, não podíamos fazer a live, porque tinha uma pessoa aqui rumando aqui, uma peça que nós temos aqui, uma geladeira, e estava fazendo barulho, estava pondo gás nela, e fazia muito barulho, então não tinha como fazer a live com o rapaz trabalhando. Então você me perdoa por causa disso, mas foi por esse motivo, não é relaxo meu não, foi por esse motivo. Mas eu creio que vocês compreendem. E vamos orar, e orar saber, irmão, que a sua cura, Jesus já curou. Você já está curado. Ela voltou para você, mas ela não é sua, não. Jesus curou você. Pela sua pisadura, fomos curados. Livro de Isaías 55, 53, verso 5. Pela sua pisadura, fomos curados. Nós já é curado. Nós não temos enfermidade nenhuma, não. Enfermidade é do diabo. E enfermidade é o diabo. Então, meu irmão, simplesmente aceita a cura sua. E fala com Satanás. Fala para ele. Como o Mamona falava com ele. O Mamona falava com Satanás. Satanás, pega a sua bagagem e vai embora. Isso aqui não é meu e eu não quero carregar. E o que é meu, Jesus já carregou. Isso aqui é seu. Leva embora. Então fala com Satanás pegar essa enfermidade, depressão, angústia, tristeza que você tem, que carrega você, que faz você perder sono. É Satanás te perturbando. Fala, Satanás, pega a sua trouxa e vai embora, que eu não tenho nada contigo. O Jesus já me libertou. Há 2000 anos atrás. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá fé. Aumenta a nossa fé, para que nós podemos, Senhor, reconhecer que tudo que o Senhor fez no Calvário, fez para o nosso benefício. E lá no Calvário o Senhor venceu Satanás. O Senhor venceu o inferno, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu os ares, o Senhor venceu os portais, o Senhor venceu todos os espíritos, o Senhor venceu, o Senhor é o grande conquistador, e o Senhor conquistou nós para ser seu filho, sua filha. Satanás é perturbador, e ele é tentador, e ele quer convencer nós num trabalho já realizado, num trabalho já feito. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda que os irmãos tomem sua posição e fala com Satanás. Satanás, vai embora que eu não tenho nada contigo. E nada seu eu quero levar comigo, porque tudo que era seu, que estava comigo, Jesus já tirou. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dá para os irmãos liberdade, como umas aves, para que voa como águia às alturas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.